bem com vocês? Bom, eu sou professora Vanessa, né, e estaremos juntos aqui para estudar, né, as disciplinas de sustentabilidade e geografia, certo? Sempre a gente reforça aqui, né, que nessa caminhada a gente não está só, né? A gente tem uma equipe, somos uma equipe, temos aqui a intérprete de Libras, né, que também compõe essa equipe. Nos bastidores aqui tem várias pessoas produzindo, né, para poder levar esse material tão rico e importante, né, das aulas digitais. O seu professor em sala de aula, que é importantíssimo, né, tirar dúvida, levar essas discussões para a sua escola, seus colegas, junto com a gente aqui, tem um professor Alami. Fala aí, Alami. E aí, gente, tudo bem com vocês? Ó, de tanto estar convivendo com esse pessoal aqui que está ajudando na interpretação de Libras, eu vou me apresentar para o pessoal. Se liga! Tá vendo que eu estou aprendendo? Estou aprendendo, meu irmão. Eu sou o professor Alami Veríssimo, de Geografia. Como Vanessa falou, isso é um time que está aqui juntos aqui. E, gente, para vocês terem uma ideia, do outro lado dessa câmera tem uma equipe que vocês não imaginam. Estão aqui desde 5 horas da manhã, meu irmão. Estão preparando tudo aqui para chegar tudo na maior qualidade para vocês. É um time, cara. Agora deixa eu dar um recadinho para vocês. Caderninho de lado e vamos começar a anotar. O que entendeu, beleza, vamos jogar uma bola com o pessoal em sala de aula com seus colegas. O que não entendeu, a professora trouxe um assunto que ficou muito bem claro não. Aí teu professor está aí para te ajudar nesse sentido. Agora eu estou caracterizado aqui do motivo da nossa aula de hoje. Vanessa vai dizer, por que ela me trocou o visual? Vamos lá, Vanessa. Exatamente, eu também aqui, né, tô com meu chapéu de palha e a gente veio assim caracterizado porque o tema da aula de hoje, né, é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o famoso MST, né, que já há algumas décadas vem aí nesse movimento, né, nessas mobilizações de luta e resistência, né, é um tema que se fala muito, né, tem várias questões que a gente vai trabalhar no decorrer, né? A gente vai ter algumas aulas falando sobre a temática, né, desse movimento e a importância, né, algumas polêmicas também que geram em torno desse movimento. E aí, por isso que hoje estamos aqui, né, caracterizados para falar um pouco desse movimento que é muito importante para o trabalhador do campo, né, o trabalhador rural. Mas vamos seguindo aqui na nossa aula. Bom, como eu sempre gosto, né, eu trago aqui uma charge, às vezes trago tirinhas, né, para vocês, para a gente refletir um pouco, né, para a gente aí, através dessas imagens, poder iniciar o nosso debate, a nossa reflexão. E aqui nessa charge, né, fala o seguinte: reforma agrária nas minhas terras? Nunca, né? Aí falando um grande proprietário, né? Um fazendeiro de terras, um grande proprietário de terras, e aqui e ao lado, né? O pequeno agricultor, certo? Vamos olhar outra imagem. Eu não vejo problema nenhum com o tamanho da minha terra, né? Diz o outro aí nessa imagem, né? Um grande proprietário de terra e ali o pessoal do movimento, né? Dos trabalhadores sem terra, com uma pequena parcela de terra para plantar, enfim, trabalhar. E essa outra fala o seguinte, né? Mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? Né? Aí tem dizendo propriedade do senhor Todos da Silva, né? Então aí vem desde do pai, o avô, o bisavô, e aí esse pequeno trabalhador rural, né, agricultor, ele sem terra para plantar, né, sem terra para cultivar. E aí agora, nesse momento, eu gostaria de chamar, né, o professor Alami para ele, junto com a gente aqui, construir, né, refletir sobre essa questão aí que a gente visualizou nas charges. Sim, é o que,
Vai, Vanessa, sabe o que foi que o seu Macaxeira disse aqui? Que lá a situação é desse jeito mesmo, eles querem plantar, o pessoal não deixa. Um monte de terra, terra abundante lá, aí eles entram, o pessoal expulsa, entra e expulsa. Ele está dizendo que veio aqui para a cidade para tentar emprego, porque lá não está conseguindo não, está conseguindo não, porque o que mais acontece nesse país é isso, é uma populaçãozinha pequena com muita terra e o pessoal que está querendo plantar sem direito à terra. Aí tu falaste de uma tal de reforma agrária, é isso que tu vai falar para eles agora, é? Será que é para o seu Macaxeira entender melhor qual é a situação dele? Exatamente. No decorrer da aula, a gente vai aqui pincelar, né, falar sobre essa questão da reforma agrária, mas a gente vai ter uma aula específica para entender sobre essa questão, né, que a gente ouve falar muito aí nos noticiários, enfim, essa tal da reforma agrária, o que é que de fato é, quais os objetivos, né, o que é que caracteriza a reforma agrária. Mas vamos seguindo, né? Então, aqui o que podemos refletir, né, a partir da leitura da charge, é justamente isso que o professor Alami colocou, né, a questão da concentração de terras. Então, a gente vê aí que é uma parcela da população grande, né, de agricultores, desse trabalhador do campo, tendo pequenas porções de terra para plantar e a maior parte dessas terras se concentrando na mão de poucos, né? Que são os grandes proprietários de terra, os fazendeiros. Mas vamos seguindo aqui, né? E aí a gente falando sobre concentração de terras e tal, a gente faz aqui um breve resgate histórico, né? Como é que isso começou no nosso país, né? De onde vem, de onde se derivou, originou essa questão da concentração de terra no Brasil, né? Veio lá das capitanias hereditárias, né? Vocês já puderam estudar isso na disciplina de História, né? Falando sobre o modo, né, a forma, a maneira como o nosso país foi colonizado, né, a partir dessas divisões desiguais, né, que ampliou ainda mais a nossa desigualdade, e aí, a partir daí, foi que justamente iniciou essa questão da divisão de terras desigual, né, que não foi de uma forma justa e igualitária, ok? Então, aqui a gente vai falar, né, desse movimento, se aprofundar, entender a questão da terra, porque é tão importante, né, a terra, que é um direito, né, nosso, e porque é tão importante para esse grupo, né, essa parcela da população. Né? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é a maior organização internacional, eles são reconhecidos internacionalmente, né? É um movimento muito amplo, muito forte, e que há vários estudos a respeito desse movimento, composta por camponeses no mundo, né? Então, no mundo todo existe esse trabalhador, né? Esse agricultor, camponês, como possa melhor falar, né? Que precisa da terra para cultivar, para plantar. Então, é um movimento muito grande e reconhecido. Né? Então, você provavelmente, né, já deve ter ouvido falar em MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mas o que é que você entende, né, sobre esse movimento? O que é que a gente pode refletir? Né? O surgimento do MST foi no ano de 1984, certo? Dentro do Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terras, no Paraná. O Brasil, nesse momento, né, na década de 80 e 84, passava por uma efervescência política, né, porque se dava um processo de redemocratização. A gente tinha vivido um período de ditadura e o Brasil voltava a um processo de redemocratização. Então, existia essa urgência, né, de se falar, de se movimentar, pela questão, né, dos momentos de repressão durante o período da ditadura. Então, foi a partir daí que esse movimento começou a ter voz, começou a ter corpo, né, ganhar corpo. Então, foi justamente no ano de 84 que o Brasil começa a sua redemocratização e inicia também o movimento do MST. E a pauta principal, né, desse movimento era combater a desigualdade da distribuição de terras, né? O que a gente estava falando da questão da concentração de terras. Então, essa era uma pauta muito importante e eles precisavam realmente levar isso para toda a sociedade.
Os objetivos, né, do movimento é lutar pela terra, ok? Lutar pela reforma agrária, que mais à frente a gente vai entender melhor o que é essa reforma agrária, e lutar por mudanças sociais no país, ok? Então eram essas pautas, né, essas finalidades que o movimento trazia. Como é a forma, né, que eles atuam, né? Como é a forma que eles ocupam esse espaço, né, que eles lutam da terra. A mobilização do movimento se dá por meio de marchas e ocupações, né, que é o tão famosos, né, que a gente fala dos acampamentos do MST, assentamentos, né? Então eles dão, a partir dessas ocupações, né, desses acampamentos, é que eles permanecem, né, nas terras. E aí eu queria chamar a atenção, né, de vocês, porque nesses acampamentos, assentamentos que eles ocupam, eles são terras geralmente improdutivas, né, que estão irregulares, e aí lá, além da questão do cultivo, do manejo com a terra, existe também coisas muito mais amplas, né, que a gente vai poder estudar no decorrer das aulas que a gente vai ter mais à frente, que eles têm também um projeto de educação do campo, né, uma educação popular no campo. Então, além da questão da terra, do manejo com a terra, existe também a questão da educação. Então, dentro desses acampamentos, existem projetos, né, existem escolas do campo, e que são dadas dentro desses assentamentos ou acampamentos, certo? A história, né, da luta pela terra. Então, assim, a história da luta pela terra não é de agora, né, vem lá de trás. Então, o Brasil é um dos países com maior concentração de terras no mundo, ok? A concentração e improdutividade possuem raízes históricas, desde a ocupação portuguesa. Ok? Então, desde a ocupação portuguesa, quando os portugueses chegaram aqui, né, nas nossas terras, eles têm essa questão da luta, né, pelo território, pela terra. E é combinada com a monocultura, né, para exportação, e a escravidão. A forma de ocupação de nossas terras pelos portugueses estabeleceu, né, raízes de desigualdade social que atinge o Brasil até os dias de hoje. Então, o que a gente estava falando sobre a concentração, né? Grandes latifúndios aí concentrados em mão de poucos, né? E várias pessoas precisando da terra para poder plantar, e muitas delas improdutivas, né? Utilizado também da monocultura, né? Que a gente vê aí muito falar. A monocultura, por exemplo, aqui no nosso país, é muito forte a questão da cana-de-açúcar, da soja, né? Então, tudo isso levou a essa luta. O direito à terra, né, é um direito constitucional que diz o seguinte: a terra é um direito fundamental do ser humano, dela se tira o sustento, né? Então, um direito essencial, fundamental do ser humano, que é dela de onde a gente tira o nosso sustento, né? Onde a gente se alimenta, e esses agricultores precisam da terra, justamente para se sustentar. Então, é importante a gente destacar aqui, né, que no Brasil, as lutas e os movimentos sociais que buscam conquistar o direito à terra ainda enfrentam muita violência social e institucional. Daí a necessidade, né, de um mecanismo, né, de uma ferramenta de proteção e defesa no que se refere à questão agrária no nosso país, né? E o exemplo disso está no Estatuto da Terra, que a gente vai entender um pouco dele aqui, né? Que é a lei de número 1504, né? De 64, lá no período que a gente estava vivendo o regime militar. E aí diz o seguinte, esse estatuto, né? É a forma como legalmente se encontra disciplinado o uso, ocupação e relações fundiárias no Brasil. Então, é uma forma, né, legal que a gente garante, né, esse uso e ocupação das terras, dos terrenos e da questão fundiária no nosso país. Mas aí eu pergunto, né, a quem pertence a terra, né? A quem pertence essa terra? A terra, né, pelas nossas leis, deve cumprir uma função social que tem a ver com o cuidado com o meio ambiente
Então, a gente tem que cumprir, né, essa questão, tem que ter a função social dela e também tem que ter garantido a questão da preservação ambiental do nosso meio ambiente. E qual é essa função social da terra, né, no Brasil? A função social é o uso racional e justo dessas terras, dessa área, certo? A utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, como a gente estava falando. Então, para cumprir a função social, tem que carregar todas essas finalidades aí. Observa as disposições também que regulam as relações trabalhistas, ok? E explora a terra de forma que favorece proprietário e trabalhadores. Então, tudo isso, né, como é que eu posso dizer? É uma grande ferramenta, né, aí, que cumpre a função social. Então, precisa de todos esses critérios para que a terra cumpra essa função social. Bom, aqui a gente chega, né, no momento que a gente aqui vai abordar a questão da reforma agrária, né? O que seria essa reforma agrária, né? Seria a redistribuição das terras, né, de terras em que existe uma concentração de terras rurais na mão de poucas pessoas. Então, essa luta, né, essa questão que a gente fala da reforma agrária, né, a importância, a urgência de ter uma reforma agrária é justamente para fazer essa redistribuição e que essa redistribuição seja mais igualitária. Então, é essa a pauta principal da reforma agrária. No entanto, a gente vai, no decorrer das aulas, como eu falei, se aprofundar mais, porque não só fica nessa questão das terras, né? A gente tem uma coisa muito mais ampla dentro do processo da reforma agrária que a gente vai ver numa aula específica e se aprofundar sobre a questão da reforma agrária. A Constituição de 1988, né, e a reforma agrária, que já trazia essa pauta. Certo? O Estado brasileiro se comprometia a realizar a reforma agrária em seu documento mais importante, que é a Constituição. Então, dentro da Constituição lá de 88 já vinha, né, essa garantia de cumprir com a questão da redistribuição de terras. O órgão responsável, né, para fazer essa reforma agrária é o INCRA, né, existente desde a década de 70, certo? É o órgão responsável. Mas então, né, a reforma agrária já existe, aí a gente se pergunta, né, porque se tem ainda essas mobilizações, se movimenta, se a gente fala que as terras ainda se concentram, né, na mão de poucos, existe realmente essa reforma agrária, está garantida ali na Constituição, mas na prática, né, ela se efetiva. Nunca ocorreu uma reforma agrária estrutural no Brasil, né? Então, ou seja, um processo para que efetivamente redistribuísse, né, as terras de forma mais igualitária. Então, ainda não existe, né, de uma forma igualitária, uma reforma agrária ainda estrutural dentro do nosso país. O que existe é apenas a redistribuição das grandes propriedades que estão em situação irregular. Então, existe alguma dessas redistribuição, né, de propriedades que são irregulares, mas ainda, de fato, assim, precisa uma longa caminhada para que a gente possa chegar nesse patamar de redistribuir as terras de forma igualitária. Ok? Bom, aqui eu trago um lema, né, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, né, que eles falam que terra para quem nela trabalha, né? Terra para quem nela trabalha é o lema que eles utilizam, né, para um movimento. E é justamente eles precisam da terra, né, para poder trabalhar, porque é de lá que ele tira o sustento, é de lá que ele sobrevive. Então, aqui eu trago alguns fatores, né, aqui que a gente pode falar, né, que o MST ele aborda, né, ele trabalha, que é a questão da agricultura familiar ou cooperativa, né, agricultura cooperativa. A gente vê falar nos últimos tempos, né,
essa questão da agricultura familiar, da importância, né, da gente ajudar, né, esse pequeno produtor rural, de incentivar a agricultura familiar, a diversidade também, né, não se limitar à monocultura, né, a gente reforça aqui sempre, né, que nossa terra, ela precisa, né, da diversidade, para poder a gente ter, inclusive, esse cuidado com o meio ambiente, né? Quando a gente só utiliza um tipo de plantação, de vegetação, como é o caso da monocultura, a gente acaba degradando, né, aquele solo, certo? E a questão que a gente vai mais à frente falar de pragas e tudo vem muito devido a isso, né? As plantas, elas precisam, ela tem uma linguagem, ela precisa da diversidade, não pode só plantar um tipo de vegetação e aí a gente acaba trazendo vários malefícios, né, para o solo, para o alimento que a gente consome, né, a gente depois vai entender melhor a questão dos agrotóxicos e tudo mais. Então, o MST tem essa pauta muito importante, né, e aí a agricultura familiar, né, ou cooperativa, como a gente pode dizer, é contra o agronegócio, certo? O agronegócio, a gente vê que o MST, mais de 70% dos alimentos que chegam, né, nas nossas casas para a população de consumo, né, de nós brasileiros e brasileiras, vem dessa agricultura familiar, certo? A sustentabilidade, eles têm esse manejo, né, de uma forma que a gente não degrade nosso meio ambiente, nossa terra, nosso solo. Então, eles têm essa preocupação, né, com a sustentabilidade, com preservar o nosso meio ambiente, nossa natureza. Solidariedade, né, também é uma pauta dentro desse movimento. Agora mesmo a gente vive um momento de pandemia, né, um momento pandêmico aí, e eles doaram muitos alimentos nesse momento, né, a partir da agricultura familiar, do que produziram, né, dos seus assentamentos. Então, eles trabalham também com esse propósito, porque, como eu falei para vocês, a questão não é só o manejo com a terra, existe um leque, né, de questões, incluindo isso aí, da solidariedade, é a questão social, né, que a gente pode utilizar a terra em prol da questão social. E o MST utiliza. Comida de verdade sem agrotóxico, né? Como eu estava falando, a gente vê aí muitos alimentos que a gente consome tendo agrotóxico por conta da questão das pragas e tudo, e a comida que vem dessa agricultura familiar, que tem uma diversidade, ela é uma comida realmente de verdade, saudável, né? De qualidade, que a gente pode consumir. A diversidade de alimentos, como eu estava falando, né, eles garantem, né, essa diversidade assim, de hortas, frutas que a gente consome. Então, eles utilizam o solo não para monocultura, mas para diversificar, né, a plantação. A alimentação escolar com a agricultura familiar, né? Muitas escolas da rede pública, né, do nosso país aqui recebeu a alimentação desses agricultores familiares. Então, eles fazem um papel muito importante socialmente, né? Porque chega nas escolas alimentos de verdade, né? Alimentos saudáveis, alimentos que a gente realmente precisa, sem agrotóxicos, né? Sem venenos que pode causar problemas de saúde, né? São danosos para nós. E é muito além das capitais, né? A realidade dos pequenos municípios também. Então, a agricultura familiar também, né? A pauta aí, né, do MST também é levar para os pequenos municípios, para a cidade de interior. Então, não só fica nas grandes capitais, né? A gente também vê isso abrindo, se ampliando, né, nos pequenos municípios. Bom, para além, né, de entender como as pautas, né, como é que se caracteriza esse movimento, quais são os objetivos do MST, a gente sabe que esse movimento tem muitas críticas, né? É muito alvo de críticas. Então,
Quais são, né, essas críticas? É o modo de vida antiquado, buscando levar o Brasil de volta ao passado. Então tem essa ideia, né, ilusória de que a questão da reforma agrária, a luta pela terra e tudo, vai voltar o Brasil ao passado, né, na época que a gente vivia mais da realidade do campo rural, onde a gente ainda não tinha essa grande população nas áreas mais urbanas. Então eles criticam dizendo que se a gente pautar, né, essa questão da reforma agrária e tudo, a gente vai levar o país, né, o nosso Brasil, de volta ao passado, mas isso não é uma realidade, né? Falam também que eles são invasores de terras, né, por conta dessas ocupações dele em acampamento, assentamento, mas na realidade, né, eles ocupam terras que são irregulares, né, que estão improdutivas, e eles chegam lá para fazer um manejo diferente, né, como a gente viu aí a questão da agricultura familiar. Então, assim, quando eles ocupam determinados ambientes, né, terras, para utilizar de uma forma que ela seja produtiva, né, que ela traga frutos benéficos para a nossa sociedade. E a outra crítica, né, que leva muito o MST é a questão do projeto anticapitalista, que tem muito a ver com essa questão de voltar ao passado, né? Que na realidade não é. Se a gente pensa em uma terra onde a gente pode plantar, diversificar aquela terra, que a gente pode plantar, que a gente pode levar essa comida de qualidade, consumir comida de qualidade, a gente está falando de uma forma, né, de vida e de ver o mundo sustentável, né, onde a gente possa desenvolver não só economicamente, mas que a gente possa desenvolver também de uma forma que preserve a nossa natureza, ok? Aqui eu vou trazer para vocês, né, para a gente construir. Tem o seu macaxeira, né, e aí a dona Batata, né, que o professor Alami aqui falou, certo? E eu queria trazer aqui para que a gente pudesse construir juntos, né, a biografia deles, né? Eles vieram do campo, né, são agricultores, mas a gente ainda não tem muito, assim, informação sobre a história, né, deles. E aí eu gostaria de chamar o professor Alami aqui para ele puxar junto, né, para a gente junto construir a história desses dois. Ô, gente, a gente está se despedindo aqui, mas a gente vai construir ao longo do tempo a história disso aqui. Aula fantástica. Agora eu tô ligado no MST. Até a próxima, gente. Pronto, nas próximas aulas, gente, a gente constrói a biografia desses dois agricultores aqui que vieram do campo, e a gente vai montando essa história junto, em conjunto, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, tira com o teu professor em sala de aula, e um abraço e até a próxima aula. Tchau!